Olha só, César Cidade Dias. Tu foi ontem com o Gui, teu filho. Abraço pro Gui, tá grande, hein? Tá maior que tu. Torceu pro Grêmio, virou celebridade, que eu já tô sabendo na arquibancada, que todo mundo falava do dono da bola. Mas eu imagino que tu saiu muito mais esperançoso que o seguinte, ó, de repente tem coisinha subindo boa aí, né? Eu acho que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer uma. Que não é pra agora, A gente tem que Ribeiro. separar. Tu acha que o Elias não joga? Não vai Quem jogar. pediu o Elias no time com o Mas não Portu? vai, É. uma coisa eu queria, outra coisa que vai acontecer. Eu queria apenas separar. O que a gente faz quando vai em categoria de base? Ontem eu tive o prazer de ir, mais de 1.500 torcedores na arena, e eu tive o prazer de ir no jogo por uma série de motivos. O principal deles, eu fui ver, quando tu vai ver categoria de base, vocês são experientes aqui, tu espera ver um time com muito coração, um time que corre bastante, um time que briga pela bola, porque tem aquela empolgação de torcedor. Categoria de base não tem ainda tanto essa relação, e muitos desses meninos que estão aí com a pandemia praticamente jogaram sem torcida durante todo esse período. O que a gente pode imaginar? Imaginar esse coração, mas não. Eu fui lá e vi um time de futebol. E aí a gente vê o recorte do Grêmio e por que o Grêmio está nessa situação. Treinador, César Lopes. O Grêmio joga no 4-2-3-1 e é um time muito organizado. Muito organizado. Todas as movimentações. Ribeiro, no primeiro tempo, ele jogou, fez os gols em cima da pressão, deu um pouco o campo para o adversário, porque tem jogadores com velocidade, como o Elias, depois eu vou chegar na individualidade, e os jogadores fizeram o que ele pediu, ele abriu 4-0. No segundo tempo, o Ceará mexeu no time e começou a apertar o Grêmio. Ele pegou o Varela, botou na primeira linha de 5, criou uma linha de 5, na frente uma linha de 4, e o Ceará só deu chute de fora da área, e o Grêmio foi campeão com naturalidade, porque tem treinador ali. E por que eu falo no recorte que deu certo no Grêmio? Porque esse trabalho da categoria de base, que culmina no time de transição, é a parte bonita da história do Grêmio neste trabalho todo. Elias, que vocês estão vendo aí, é um jogador que está pronto para jogar. Ele não estar no Grêmio é mais um erro desta bolha ou deste apêndice que virou o departamento de futebol do Grêmio de 3 anos para cá. Os dirigentes estavam lá, os torcedores, os jogadores do time profissional do Grêmio chegaram no intervalo do jogo. Sabe qual era o sentimento do torcedor? Não apareçam aqui, deixem os meninos brilhar, a hora é deles. As pessoas diziam isso, não queremos ver dirigente do profissional, não queremos ver o treinador, não queremos ver os caras que estão ali, não queriam ver. Mas eles chegaram só no intervalo? Chegaram no intervalo porque eles estavam treinando, né? Estavam treinando e chegaram no intervalo. E achei muito bom que eles tenham ido e a gente tem que valorizar essa integração. Agora tu vê, por exemplo, um volante como o Bitelo, que fez um primeiro tempo, JB, tu não precisa, o empresário dele, que eu não sei quem é, não precisa editar o primeiro tempo do Bitelo. Editar. Pega o primeiro tempo do Bitelo, bota dentro do DVD e começa a oferecer. Esse menino fez um primeiro tempo nota 10. Ele fez gol, ele deu passe longo, ele deu passe curto, ele desarmou. O que mais... Eu fui lá para ver o Elias e para ver o Pedro Lucas, e eu incluí no meio do caminho, aos 15 do primeiro tempo, eu disse, não, mas quem é o 8 esse? Quem o goleiro é o 8? Bom também, né? O goleiro Felipe. É bom. O goleiro a gente já vinha falando. Mas o que eu quero dizer? Esse é o recorte do Grêmio que dá certo. E em cima dessa realidade, eu sei, Ribeiro, não tem que subir. O que não tem é jogar com o centroavante gordo, Ribeiro. Tá bem, eu tô me irritando contigo, Ribeiro. Tu tá fazendo só careta aqui do meu lado. Tu fica careta e debochando a opinião. Eu vou dizer o seguinte, o que não dá para aguentar, Ribeiro, é jogar com o cara fora de forma. O que não dá para aguentar mais é achar que o lateral esquerdo, Rafinha, dando ordens de como as coisas devem acontecer e o Grêmio perde jogo a jogo. E eu preciso ganhar 6. E o lateral esquerdo, o Cortez, vai jogar, tá? Vai jogar Cortez no final de semana. O Cuiabá é mais o lateral esquerdo não foi o Thiago Rosa que jogou. Inclusive, Ribeiro, no primeiro tempo, o Thiago Rosa teve dificuldades e foi substituído no intervalo. Eu só não sei se por lesão ou não. Só deixa eu falar com vocês que uma coisa e acho que é justificado a felicidade, a alegria, eu não tô pelo feliz. momento do Grêmio, né? Esse título aí é importante porque dá uma coisa legal, né? Tá, critica, que eu sei que tu quer fazer isso. Crítica, eu sou um cara pragmático, cara. A realidade é a seguinte, eu vou fazer o uso até do Internacional. O Inter foi bicampeão desse torneio aí.
17 e 19. E por mais que o Baldasso vá querer dizer que alguns jogadores foram pinçados, e tal, nenhum deles virou referência no time titular. Tá, mas por quê? E no Por quê? caso, porque o momento era ruim. Não é, Ribeiro. O momento era ruim. É pior, Também. Então, Ribeiro. assim, Não é que o momento é ruim, que o aproveitamento é errado. O Internacional ganhou, o Inter ganhou uma Taça São Paulo, o Inter ganhou a Copinha e tinha um treinador devastador no Internacional mas chamado... Deixa eu terminar. Tinha um treinador devastador no Internacional chamado Eduardo Cudê, que não olhou sequer para o Praxedes, bem. que entre tantos muito bons, era o melhor de todos. Né? Aí não tem como tu cobrar, né? Os guri, né? O que tu está fazendo é que tudo tem explicação. Eu estou falando o que aconteceu. Tu está me dando os motivos. Deixa eu falar o que aconteceu. Tá, mas O ontem que na Rádio aconteceu- Bandeirantes, Donos da Bola Rádio, das 7 às 8 da noite, hoje tem de novo, 7 às 8 da noite, Donos da Bola na rádio. Se você tá no YouTube, é só botar Esporte Band RS, te inscreve lá no nosso canal, por favor. Ontem eu li a relação dos dois Perfeito. times de 17 e 19. Tá bem. Mas não é esse Não, o raciocínio, Tá bem, gente. só pra- Não é assim. Mas aí O eu- Zé que Aldo, eu- tira- Zé Aldo tá Ribeiro, no só uma Paysandu. frase, eu já não vou te Não foi interromper uma mais, injustiça. Ribeiro. Só uma frase. Houve injustiça, sim. Porque quando tu passa um ano sem utilizar um menino que está justamente no florescer da sua carreira, tu pode terminar com a carreira dele, né? Eu fiz ontem a figura e te disse, se tu está começando a tua carreira, seja ela qual for, e alguém te deixa um ano sentado num canto, sem executar a tua função profissional, pode destruir a tua carreira. Eu não vou cobrar. Eu não vou cobrar nenhum menino da Taça São Paulo do Internacional se tinha um treinador horroroso aqui chamado Eduardo Cudê, que não utilizou ninguém o ano inteiro. Eu não vou cobrar, porque ele pode ter terminado, e tenho certeza que sim, terminado com a carreira de muitos jogadores. O fato é o seguinte, o fato é que o clube está num mau momento, e se o Grêmio tiver ainda se for um inferno da Série B, esses jogadores não vão ser aproveitados. Essa é uma verdade absoluta, por quê? Porque o momento ruim do clube grande é de torrar a geração das categorias de base. Foi o que aconteceu com o Inter, e desculpa, César, é o que vai acontecer com o Grêmio, tá? Por quê? Porque no momento ruim é mais difícil para o jovem se estabelecer. Todo mundo sabe disso aí. Então, assim, ó, não adianta tu acreditar que tem aí o Elias, o Pedro Lucas, o Bitelo, que prometem ser bons jogadores, mas eles não serão a salvação da pátria para o Grêmio nesse momento conceito ruim. que tu não tá serão, colocando- e pior do que isso, eles nem serão utilizados. O conceito que tu está colocando, eu entenderia, mas eu acho que ele é tão. Ele não pode ser tratado de forma tão conceitual quando tu traz jogadores que resolvam. Esse exemplo que vocês deram dos jogadores do Inter, e eu ouvi atentamente o programa de rádio ontem, que tu lesse os jogadores que não deram certo. Eu vou te dizer o seguinte: quando surgiu o centroavante lá, Pedro Lucas, né, o centroavante do Inter, Isso. que era aquele alemão alto, que não é craque. O Inter abriu mão dele. Mas o Inter abriu mão dele para trazer o Trellis, que custou, sabe qual é a diferença do Trellis para ele? O valor, o preço. 250 mil mensais de salário do E treino. aí eu vou dizer que o Pedro Lucas não deu certo. Aí eu vou dizer que o Pedro Lucas não deu certo. assim, Só que não o que- tá jogando. Não, Eu te entendo, não, mas não é, ele não passou, é, ele foi. JB. Por quê? Quais são as consequências nos anos seguintes da carreira dele ter passado um ano jogado na sarjeta? Tu termina com a carreira. O que acontece hoje, por exemplo, e eu tenho preocupações ali, e eu acho, tá? A gente olha um time como o de ontem. Eu não estou aqui dizendo que todos vão subir, todos vão ser jogadores do Grêmio. Eu estou dizendo que 3 vão ser, talvez 4 vão ser. É assim, é um funil, tá? Eu trabalhei com isso, não, é impossível tu botar um time de base. É raríssimo acontecer. Aconteceu na história do Grêmio em 84, um time inteiro jogando. Né? Se vocês quiserem eu falo a escalação aqui, mas era uma super geração que tinha, entre outros, Renato e Valdo, que tinha Bonamigo, que tinha China, que tinha Baidec, que tinha Luiz Carlos Eduardo, Martins. que Oswaldo, tinha... O Oswaldo era de fora, era o único jogador de fora que era reserva do Luiz Carlos Paulo Martins. Roberto, Luiz Carlos Paulo Martins. Roberto, o Paulo César Magalhães, o Casemiro. O único que era fora do time era o Mazzaropi, que era o goleiro, porque o Remy era a reserva dele. Agora, toda uma geração, é raríssimo isso. O que eu quero dizer é que a gente tem que acabar com a história do pensamento mágico em cima de vídeo de DVD. Que é tu achar que o Trellis vai chegar aqui e vai jogar, que é esse tu é o achar erro. que o Everton vai vir aqui e vai jogar. Mas é isso que acontece historicamente. Por causa dessa política. Não, os meninos não vão resolver. Eles não vão aguentar. Então, definiram que eles não vão aguentar. Tu acha que o Luan, aquele era preocupado com algum... Te lembra daquele rapazinho que passou aqui há um tempo atrás? Tal do Luan? Te lembra? Luan, te lembra? Aquele rapazinho... Será que ele não ia aguentar a pressão? Ele só foi o rei da América em 17. O Baldasso sofreu